Qual seria a sua reação se o ex-namorado ou se a ex-namorada da pessoa com a qual você se relaciona enviasse uma mensagem querendo reatar a amizade? Será que você iria se sentir confortável ao saber que o seu companheiro ou que a sua companheira recebeu esse tipo de mensagem? Foi exatamente isso que aconteceu nessa história que vamos acompanhar agora. E daqui a pouco vamos refletir juntos a respeito de tudo o que aconteceu. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento, eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. O dia em que uma ex-namorada do meu marido mandou o seguinte e-mail para ele: sonhei com você esses dias e te vi na rua correndo hoje. Acho que isso é um sinal. E qual foi a minha resposta para ela? Como ela saiu do controle e o que eu aprendi com tudo isso. Bem-vindos a mais um episódio do quadro Vinho com a Diva. Hoje não é vinho, hoje é café, porque sexta-feira, 10 da manhã, eu tô indo ao salão e ao dermatologista. Tomar um golinho. Eu pensei muito se eu traria essa história aqui, mas eu acredito que a lição que ela me trouxe é muito mais importante. O meu marido teve alguns relacionamentos antes do meu, e eu nunca, Thaís, nunca perguntei, nunca vi foto, eu nunca me interessei por nenhum relacionamento dele, nem ele pelos meus. Enfim, nós somos casados há 3 anos, nos conhecemos há 5, namoramos há 5, então ele obviamente não vê essa menina há 5 anos. E ontem ela mandou o seguinte e-mail pra ele: não quero ser desrespeitosa nem te incomodar, mas sonhei com você esses dias e hoje te vi correndo na rua. Acredito que seja um sinal e podemos conversar como amigos que já fomos. Confesso que faz anos que não tenho teu número, não te acho no Instagram, espero que você esteja bem. E ela assinou o e-mail com o número de telefone dela. Pessoal, eu não tenho senha de e-mail do meu marido, nem de telefone, nem de nada. O meu relacionamento, ele é muito calmo. Eu sou uma pessoa muito segura de mim. Tanto é que eu nunca questionei e não sabia o nome da ex-namorada dele. E ele me ligou na hora, eu tava no almoço, ele falou: amor, aconteceu isso e tal. E eu quis te contar. Acho que o nosso relacionamento é sempre muito valioso, muito verdadeiro. E eu falei pra ele: acho importante eu responder, porque com certeza ela sabe que você é casado e tal. E eu respondi: eu não vou ler a minha mensagem na íntegra, eu vou deixar aqui, ó, printem, enfim, parem aqui, leiam. O que está escrito aqui é o seguinte: eu sou a Thaís Tavares, esposa do Rian. Recebi o seu e-mail, pois em um casamento baseado em transparência, não existem conversas ocultas nem espaços para interpretações equivocadas. Por essa razão, em comum acordo com o meu marido, achamos mais adequado responder eu mesma. Como você mesma mencionou, já se passaram muitos anos e cada um seguiu sua própria história. A verdade é que o tempo passou, a vida aconteceu e aquilo que um dia existiu ficou exatamente onde deveria estar, em um capítulo encerrado na sua memória. Não faz sentido, portanto, retomar qualquer tipo de proximidade. Vivemos hoje uma fase muito feliz do nosso casamento, inclusive nos preparativos finais para uma cerimônia de renovação de votos. E é para esse momento e futuro que direcionamos nossa atenção. Desejo que você esteja bem e que siga em paz o seu caminho. Thaís Tavares. Vamos continuar. Que eu li o e-mail porque o meu relacionamento é muito transparente e que o tempo passou, a vida aconteceu e aquilo tem que ficar na memória, está no lugar que está. E que nós estamos muito felizes, inclusive, que a gente vai fazer uma renovação de votos e que eu desejo que ela fique bem e tudo mais. Eu acredito que eu tenha sido muito querida na mensagem, mas eu achei importante sim pontuar pra ela que eu vi, que ele me contou e tal. E aí que começa o que eu quero ensinar pra vocês. Quando a gente não tem gestão emocional, quando a gente não tem equilíbrio, eu levei 4 horas pensando que eu ia responder pra ela, porque eu não quero magoar ninguém, porque eu não quero agredir ninguém, eu não quero trazer nenhum desconforto. Ela me respondeu em 3 minutos. Eu vou deixar a resposta aqui também pra vocês, parem, leiam, mas a parte que mais me chamou a atenção... A outra mulher respondeu o seguinte: olá, Thaís, tudo bem? Como falei a ele, foi uma mensagem em tom de respeito e sem qualquer tentativa de reconciliação ou de confrontar a união de vocês. Mesmo porque eu também sigo em uma união estável e feliz. Minha intenção foi apenas de conversar, porque fomos amigos antes de qualquer coisa. Não entendo a necessidade da sua abordagem, até mesmo porque não me importo. E não perguntei metade dessas informações que você trouxe. Então, honestamente, não estou nem aí.
Mas não se preocupem, tenho educação de berço. Jamais faltaria com a postura e com o respeito com outra mulher. Quem quer que fosse. Meu caminho já está em paz e minha mensagem não veio de qualquer outra direção. Desejo que vocês sejam felizes e que qualquer insegurança ou medo não permaneça. Fique bem. Ela usa palavras em inglês e ela fala assim: tenho educação de berço, jamais faltaria com a postura e com o respeito com uma outra mulher, quem quer que fosse. Não entendi o seu approach, até mesmo porque eu não me importo. Mas quem mandou mensagem querendo ser amiga do meu marido foi ela. Enfim, disse que qualquer insegurança ou medo não permanecesse. E o que eu fiz? Aí que eu quis ensinar pra vocês. Eu curti a mensagem, eu dei um joinha. Porque eu não vou estender esse assunto, gente. A minha vida, ela é tão corrida. Hoje eu tenho dermatologista, cabeleireiro, almoço com a Tiffany. Essa semana eu palestei pra Natura, eu tive evento. Eu não vou estender o assunto. 11 horas da noite chegou essa mensagem aqui. Eu também não vou ler na íntegra. Thaís, no horário em que falamos, eu estava trabalhando muito e respondi de forma rápida. Mas agora que cheguei, finalmente do escritório, pude repensar e percebi que valia fazer algumas considerações, até para sanar suas dúvidas e seus receios. Eu acho que acabei sendo gentil e sutil demais. Então, deixe-me esclarecer para você. Minha mensagem partiu de um princípio porque talvez tenhamos visões diferentes sobre relacionamentos. Sempre acreditei que confiança se constrói justamente quando não é necessário administrar ou monitorar interações triviais. Mas respeito, cada um sabe onde o calo aperta. E como eu mencionei, quando se tem berço, algumas coisas são óbvias. Eu jamais vou desrespeitar você, porque não é o meu comum. E entendo se não é o seu padrão ou referência com o qual você está acostumada. Mas do meu lado, fique em paz, porque nem cruzou meu pensamento essa hipótese. Mas ela começa assim: eu acabei sendo gentil e sutil demais, então let me clarify to you. Adoro inglês. Como eu mencionei, quando se tem berço, algumas coisas são óbvias. Eu jamais vou desrespeitar você, porque não é o meu comum. E entendo que não é o seu benchmark, com que você está acostumada. Mas do meu lado, fique em paz. E ela terminou a mensagem me respeitando dessa maneira aqui, ó. E eu até entendo, parando pra pensar. Juro, se sem mega hair e sem maquiagem eu fosse feia, ela quis dizer que eu sou feia, eu também teria receios. Mas como não tem como eu ser, me resta empatia. Fique tranquila, mesmo que você tivesse muito a perder, aí ela atacou meu marido, eu não disputaria por qualquer homem que fosse. Qual foi a lição que eu tirei de toda essa história? A falta de equilíbrio e de gestão emocional, ela pode nos levar a perder cliente. Ela pode nos levar ao cancelamento nas redes sociais. Ela pode nos levar a perder o nosso emprego, a perder o nosso relacionamento, a perder as nossas amizades. Mas eu nunca vou entender como uma mulher pode agredir verbalmente a outra de forma tão gratuita. Eu nunca vou entender. Em nenhum momento eu não sei nem como ela é fisicamente, porque nunca me interessou e é irrelevante pra mim. Olha a minha família como ela é linda. Eu não tenho tempo pra pensar nisso. Mas o maior ensinamento que eu posso trazer pra você: quando alguém te desrespeitar, quando alguém quiser te ferir, você vai fazer como eu fiz. Você vai responder com um joinha. O desprezo, ele é muito mais doloroso do que se eu esperneasse, se eu respondesse. E olha que eu sou escorpiana, meu ímpeto é esse. Mas eu aprendi a ter gestão emocional. Equilíbrio é tudo. E eu, do fundo do coração, espero que essa diva, porque eu não vou, mais uma vez, atacar nenhuma mulher, eu espero que ela se cure, eu espero que ela fique bem, eu espero que você fique bem, porque ela me acompanha nas redes sociais. E para todos vocês, meus seguidores, tenham gestão emocional. Equilibrem-se para uma mensagem como a minha, que foi tranquila, não desestabilizar você. Agora eu vou curtir o meu dia. Vamos lá, eu fiz algumas anotações para a gente refletir aqui. Relembrando que a Is falou assim: não quero ser desrespeitosa nem te incomodar, mas sonhei com você esses dias e hoje te vi correndo na rua. Acredito que seja um sinal e podemos conversar como amigos que já fomos antes. Confesso
e já faz anos que não tenho o seu número, e no Instagram acho que sou bloqueada porque não encontrei. Aí vamos refletir o quanto isso é interessante. A pessoa diz que não quer ser desrespeitosa nem quer incomodar. Mas será que nessa situação, será que a gente pode enxergar isso como uma forma de desrespeito com a própria pessoa e com o casal? Porque se a pessoa está dentro de um relacionamento, de uma união estável, está feliz, está bem, sabe que o ex-companheiro está casado, está dentro de um relacionamento, será que faz sentido tentar reatar uma amizade? Então, por mais que a pessoa não tivesse uma real intenção de ser desrespeitosa ou de incomodar, segundo o que a pessoa falou, será que no final das contas não foi exatamente isso que aconteceu? Uma falta de respeito? Será que isso não trouxe algum nível de desgaste e um certo incômodo em algum nível? Vamos falar também sobre essa questão de amizade entre um homem e uma mulher, levando em consideração que essas duas pessoas estão dentro de um relacionamento com pessoas diferentes. A amizade entre homem e mulher já é algo desafiador, porque com frequência, pelo menos uma das pessoas está interessada. Isso quando não são as duas que estão interessadas. Mesmo quando não são as duas pessoas que estão interessadas, pode acontecer que com o passar do tempo, a outra pessoa que não estava interessada se interessar também. Não é que você não possa ter um amigo ou uma amiga se você está num relacionamento, desde que seja o amigo ou a amiga do casal. E não mais só o seu amigo ou a sua amiga, a pessoa com quem você confia, às vezes mais do que você confia no seu companheiro ou na sua companheira. Se você confia mais em um amigo ou em uma amiga, talvez você esteja se relacionando com a pessoa errada. Porque a pessoa que você mais precisa confiar é a pessoa que está ao seu lado, é a pessoa com quem você decidiu dividir a sua vida, compartilhar os momentos da sua vida. E isso não é sobre encerrar relacionamentos de amizade quando você está dentro de um relacionamento, mas é sobre saber e agir como alguém que está dentro de um relacionamento. Saber que aquela amizade não vai ser mais tão próxima como era antes. Saber que se esse amigo ou amiga quer continuar fazendo parte da sua vida, vai ter que respeitar certas regras e limites e vai ter também que respeitar o seu relacionamento. Porque quantos casos hoje tem de amigo ou do amigo ficar com ciúme do companheiro da pessoa ou da companheira? Então, se fôssemos colocar em níveis, a amizade com uma outra pessoa que não seu companheiro ou a sua companheira não deve estar no nível acima do relacionamento. Porque a pessoa que você mais deve confiar é a pessoa com quem você está se relacionando. Agora, levando isso que eu te falei em consideração, pensa comigo. Como é ser uma pessoa que está em um casamento, em um relacionamento, e se tem uma amizade com um ex-companheiro ou com uma ex-companheira? Você percebe que isso não é muito apropriado? Que isso pode trazer prejuízos para o casal? Que isso pode dar margens para outras questões? Uma coisa é quando os dois têm filhos juntos, porque aí terá que existir algum tipo de proximidade, pelo bem da criança. Quando não se tem filhos, não se é necessário manter uma amizade com um ex-companheiro ou com uma ex-companheira. Teve um ponto que me chamou a atenção, o fato de não se ter mais o contato da outra pessoa. E ainda acreditar que poderia estar bloqueada no Instagram. E saber que se está em um relacionamento que o outro está casado. Isso deve ser motivo suficiente para frear qualquer impulso de ir em direção ao outro, por respeito a si e também ao casal. E a questão é, o que pode estar por trás desse impulso de buscar reatar a amizade com um ex que já está com uma outra pessoa dentro de um relacionamento ou dentro de um casamento? Então fica essa reflexão pra gente. Um outro ponto que me chamou a atenção foi quando a mulher que postou o vídeo falou o seguinte: eu não tenho senha do e-mail do meu marido nem do telefone, nada. Nesse ponto, sempre é importante a gente respeitar a decisão de cada um. Mas, na minha opinião, é importante que o casal saiba a senha um do outro.
Mas isso não quer dizer ficar olhando compulsivamente o celular do outro ou sempre buscando algo. Mas ter a senha um do outro é mais um símbolo de eu não tenho nada a te esconder e tudo o que está aqui você também pode ter acesso. Afinal de contas, um casal divide tudo juntos, compartilham a vida juntos. E o celular não deve ser um obstáculo entre o casal. É compreensível que para eles funcione assim. Mas para muitos casais, não saber a senha um do outro vai gerar mais conflitos ainda. Porque é como se ali existisse um segredo, algo que a outra pessoa não pode ter acesso, mesmo que não se tenha nada a esconder. E mais um motivo, se não se tem nada a esconder, porque a outra pessoa não poderia ter acesso. E não estou dizendo que esse é o caso desse casal, até porque isso foi acordado entre eles. Mas, de forma geral, é importante que um tenha a senha do outro. Mas, sendo a decisão do casal fazer de outra forma, isso deve ser respeitado, desde que isso seja um acordo entre as duas pessoas e não apenas uma pessoa que tomou essa decisão dentro do relacionamento. Nem sempre o que vai servir para um casal vai funcionar para outro casal. Por isso é tão importante o autoconhecimento e a comunicação entre o casal. Teve uma outra parte que também me chamou a atenção, que foi quando ela disse o seguinte: eu sou uma pessoa segura de mim. Tanto é que eu nunca questionei e nem sabia o nome da ex-namorada dele. É importante a gente saber que, embora esse seja o caso dela, tem pessoas que são inseguras e ainda assim não vão buscar saber a respeito do passado do outro. Por medo, por querer evitar comparações, por medo de lidar com algo que é desconfortável. Então, nem sempre não buscar saber sobre o passado ou sobre outros relacionamentos que a pessoa teve é sinônimo de segurança, de uma pessoa que está segura de si. Também existem pessoas que vão perguntar sobre o passado, mas de uma forma equilibrada, e que não vão ficar criando 1 milhão de histórias ou se comparando. Ou seja, o fato de perguntar sobre o passado não necessariamente torna a pessoa insegura. Tudo vai depender muito da motivação, da intenção que a pessoa teve ao fazer aquelas perguntas, ao querer saber um pouco sobre o passado do outro. Então, quando isso é feito de uma forma equilibrada, não é necessariamente um problema. Agora, se é algo sempre repetitivo, cabe ao casal sentar, conversar e resolver isso da melhor forma possível. Um outro ponto que me chamou a atenção foi quando ela disse o seguinte: acho importante eu responder, porque com certeza ela sabe que você é casado. Aqui novamente vai da decisão de cada casal, mas na minha opinião, um casal diante dessa situação poderiam decidir juntos o que iriam falar para aquela outra pessoa. E a pessoa que recebeu a mensagem responder a mensagem. Uma outra questão é que, ao invés de levar a conversa para o WhatsApp, poderia talvez ter sido resolvido pelo e-mail mesmo. Ou até mesmo, dependendo da decisão do casal, se quer responder o e-mail. Mas em alguns casos é melhor responder. Até mesmo para fechar qualquer porta que pode não ter sido bem fechada anteriormente. Alguns relacionamentos, quando terminam, um dos dois ou as duas pessoas podem ficar com uma sensação de que faltou algo ser resolvido. Podem ter ficado muitos desentendimentos e acontece é que lá na frente essa situação ela pode vir à tona de novo. A Thaís, que foi a mulher que gravou o vídeo, ela disse que respondeu a mensagem da outra mulher com um joinha. E às vezes isso é tudo mesmo. Tem situações que não valem o nosso desgaste emocional. E já levando em consideração que a esposa desse homem passou 4 horas ali pensando no que iria responder para outra, será que valeria a pena passar mais tempo se desgastando com essa situação? Particularmente, eu penso que essa atitude dela de colocar um joinha foi muito positivo, porque determinadas situações não valem o nosso desgaste. Aí o que acontece? Ela colocou um joinha e quando foi mais tarde, a outra mulher mandou mensagem dizendo o seguinte. Aqui eu coloquei apenas um recorte da mensagem que eu já li anteriormente, que é o seguinte: e até entendo, parando para pensar, juro,
Se sem mega e maquiagem eu fosse feia, eu também teria receios, mas como não tem como ser, me resta a empatia. E fique tranquila, mesmo que você tivesse muito a perder, eu não disputaria por qualquer homem que fosse, porque simplesmente eu não preciso disputar atenção, espaço ou validação. E aqui acaba que a outra mulher ela entra em contradição e mostrou, além de outras coisas, que de fato ela se importava com aquela situação, que aquilo de alguma forma mexeu emocionalmente com ela. Ela até tentou ofender a outra mulher, mas o que fica perceptível aqui é o quanto o autoconhecimento, o quanto o equilíbrio emocional e a maturidade são essenciais para o nosso próprio bem-estar. Porque quando alguém tenta propositalmente nos ferir, nos machucar, isso mostra mais sobre a ferida que a própria pessoa carrega do que sobre a outra pessoa que ela está tentando ofender. E o interessante dessa história é que a gente leve para a gente como aprendizado. O quanto às vezes a gente diz que quer uma coisa, mas a gente age de uma maneira diferente. Por exemplo, quantas pessoas querem se sentir amadas, valorizadas dentro de um relacionamento, mas elas mesmas não estão cuidando de si. E aí esperam do outro. Mas percebe que isso também é uma contradição? Eu exijo do outro, eu quero do outro, mas eu não me entrego, eu também não faço por mim. Então, em algum nível, todos nós nos contradizemos. Em algum nível, todos nós também cometemos equívocos. E aí, quando a gente olha para alguém, como a história dessa moça que mandou mensagem para um ex-companheiro dela, que já está em um casamento, a gente pode se chocar, pode condenar, pode julgar aquela pessoa. Só que quantas vezes a gente pode cair em contradições parecidas? Ou em contradições que são diferentes, mas que na nossa vida tem o mesmo peso que tem na vida dessa outra pessoa. Porque é sempre muito mais fácil a gente olhar para o outro, e isso vale para as pessoas quando estão dentro de um relacionamento. O companheiro olha para a companheira e apontar aquilo que ela precisa melhorar. Mas o quão desafiador é, muitas vezes, a gente olhar para as nossas próprias questões, a gente se resolver, a gente buscar por autoconhecimento, buscar por equilíbrio emocional, trabalhar as nossas questões mal resolvidas, porque não dá para viver um relacionamento saudável, não dá para viver um relacionamento bom de fato, sem olhar para essas questões. Muitas pessoas, talvez a maior parte das pessoas, estão vivendo um relacionamento de forma inconsciente. Tem pessoas, inclusive, que vão passar a vida inteira pulando de um relacionamento para outro, achando que sempre é outra pessoa que tem algo a melhorar, a mudar. E nunca olhando para si, nunca olhando para dentro. Teve uma parte que me chamou a atenção quando ela falou sobre a questão do desprezo, e que às vezes tu mexe mais com a outra pessoa do que se a gente espernear, gritar, reclamar. Isso é verdade. Mas eu gostaria de dizer algo a respeito disso. Nem todo desrespeito precisa ser respondido com desprezo. Porque boa parte das pessoas estão feridas, estão perdidas, estão inconscientes, estão muitas vezes apenas buscando se defender, se proteger, reagindo às situações que acontecem na vida delas. Então, dependendo da situação e do seu contexto, às vezes é melhor se comunicar com o outro e impor os seus limites. E se nada mudar, se de fato a outra pessoa quiser continuar te desrespeitando, te ferindo, te machucando, por que permanecer nesse lugar? Por que permanecer nesse ambiente, nesse relacionamento, do qual não te ajuda a crescer, do qual só faz te ferir? Eu considerei importante pontuar isso, porque embora não devamos ser salvadores das outras pessoas, ter essa necessidade de salvar as outras pessoas, é importante também que a gente faça a nossa parte, que a gente busque solucionar as situações. Mas cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Talvez nessa situação específica, essa foi a melhor forma de agir. Mas existem outras situações que, mesmo existindo um desrespeito,
talvez se resolva de uma outra forma. Achei muito bom quando ela falou que aprendeu a ter gestão emocional e equilíbrio, porque na nossa vida a gente precisa buscar por isso mesmo. A gente precisa buscar ter controle emocional, equilíbrio, autoconhecimento, para que a gente se relacione melhor, não só com a gente, mas com as outras pessoas também. Esses foram alguns dos pontos que eu observei. Então, dentre os pontos que eu observei, eu escolhi alguns e trouxe aqui para a gente refletir um pouco. Se quiser a minha ajuda como terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!